Graça e paz, irmão Leandro, nosso primeiro ouvinte dessa noite. Deus abençoe, irmão Leandro, e a sua esposa Rosiane também. Louvado seja Deus. Estamos aguardando os santos irmãos a estarem nos assistindo nessa noite maravilhosa, a qual o Senhor vai falar aos nossos corações pela sua palavra. Então queremos agradecer a cada um que esteja já nos assistindo. Que o Senhor venha falar aos seus corações pela sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já nos assistindo. Que o Senhor venha falar aos seus corações. Estamos aguardando os irmãos a estarem conosco essa noite, para estarmos unidos em um só propósito. Somos igreja, somos um corpo espiritual, o qual Cristo Jesus é o cabeça desse corpo. Então que possamos estar unidos, que possamos estar em um só propósito através do Espírito Santo, aprendendo a palavra de Deus, entendendo sobre a palavra de Deus, e não só isso, mas que venhamos a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Amém. E é esse o propósito de escutarmos a palavra de Deus, e pedimos a Deus a sua graça, e que a sua esperança seja derramada em nossos corações. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, irmã Valéria. Deus abençoe você e o seu esposo. Nosso querido irmão Daniel. Que Deus abençoe ele. E a você também. A irmã Rita, mais um ouvinte. Mais uma irmã amada da nossa igreja. Está sempre aqui conosco, não perde um ano. Deus abençoe, irmã Rita. Você e a sua casa. Aleluia. Aleluia. Vão intercedendo aí, irmãos. Vão intercedendo, para que a palavra de Deus penetre aos corações daqueles que irão de escutar essa mensagem, que vem direto do trono de Deus, que está escrito no Salmo 131. É a mensagem que nós traremos essa noite, diante do Espírito Santo, que nos capacita, que nos molda a viver esse evangelho maravilhoso da graça, esse evangelho a qual Cristo Jesus morreu e ressuscitou ao nosso favor, na cruz do Calvário, se tornando maldito. Nós merecíamos estar condenados no inferno, mas Deus, por Ele ter nos amado primeiro, Ele nos deu o seu único Filho, para pagar pelos nossos pecados, e não só pagar pelos nossos pecados, nos deu vida eterna e nos torna
em uma nova criatura todos os dias de nossas vidas. Isso é graça sobre graça. É a graça que um homem não pode medir. É uma graça que só o amor de Deus pode ser derramado em nosso favor. É imensurável esse favor. Aleluia. A Amanda já está aí, tá dando a paz. Deus abençoe, Amanda. Riclés. Louvado seja Deus. A irmã Riclésia também está nos ouvindo, Roberta. está nos assistindo. A irmã Roberta, Deus abençoe. O Hildson. O irmão Hildson, Deus abençoe, irmão Hildson. Aleluia. Estamos aguardando o Gerson. Estamos aguardando o irmão Gerson também a estar ao vivo, juntamente conosco. É ele que trará o louvor essa noite. É ele que será usado essa noite em cânticos e hinos espirituais ao Senhor Jesus, ao nosso Deus único e eterno. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Louvado é o Messias. Louvado é o nosso libertador. Louvado é o nosso redentor. Louvado é o nosso Criador. Toda honra e toda glória é só para ti, Senhor. O que seríamos nós sem ti? O que seríamos nós sem essa graça maravilhosa? Aleluia. Quinta-feira estamos de volta. Quinta-feira estaremos de volta no culto de doutrina às 19h30. Será o primeiro culto presencial durante essa pandemia. E também no domingo, às 18h, teremos o primeiro domingo em louvor e adoração, sendo um culto presencial, que será dirigido pelo nosso pastor Laércio. Então aguardamos vocês, não só quinta-feira, mas no domingo, para que nós possamos estar juntos, mais uma vez em unidade, em um só propósito. Aleluia. Então, queridos, mais uma noite de adoração, mais uma noite de pregação da palavra de Deus. Então, eu queria pedir que cada um de vocês abram as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 15, no verso 13. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. O que é que a palavra de Deus nos fala? E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e a paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mais uma vez, e o Deus da esperança encham vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha cada vez mais nos capacitar, por meio do Espírito Santo, a viver uma vida plena do Espírito Santo, para que possamos evidenciar aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Ele nos salvou, para que sejamos nova criatura e para que assim venhamos a viver uma vida em intimidade e em fruto do Espírito Santo. Esse é o propósito da palavra de Deus em nossas vidas. Então oremos ao Senhor para que o Senhor venha cada vez mais nos abençoar, para o Senhor nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa noite. Uma noite, Pai, de aprendizado da Tua palavra. Uma noite, Pai, de comunhão com os santos. Uma noite, Pai, a qual, Pai, os membros do Teu corpo, a Tua igreja, estará reunida, Pai, para aprender a Tua palavra,
não só para aprender, Pai, mas para viver essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita a sermos semelhantes a Ti, Pai. Nos capacita, Pai, a viver nesse mundo, para que não venhamos a se corromper, Pai, por aquilo que o mundo ensina, Pai, por aquilo que esse mundo caído ensina aquelas pessoas que estão perdidas, Pai. Mas não somos, Pai, como elas. Nós somos Teus filhos, Pai, e nós estamos, Pai, pela Tua graça, Te buscando para viver, Pai, um novo sentido de vida, Pai, para viver um novo sentido, Pai, de palavra, Pai, um novo sentido de esperança, Pai. É assim que te oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu queria convidar o nosso irmão Gerson para estar louvando ao Senhor, para engrandecer o nome dele. Louvado e exaltado o nome de Jesus. Estamos aguardando o nosso querido e amado irmão Gerson. Um louvor maravilhoso. Aleluia. Graça e paz, amado. Graça e paz, meu querido. Deus abençoe essa noite. Amém. Que Deus venha abençoar você com seus louvores, viu? Com seus cânticos. Amém. Os louvores não possam só chegar ao trono de Deus, mas possa chegar aos corações dos santos e amados irmãos que estão nos escutando essa noite. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Senhor. Aleluia. Amém? Amém. E nós viemos nessa noite justamente para fazer isso, para adorar ao Senhor, né, glorificar o nome dele. Então nós vamos cantar, iniciando esse momento, Vim para adorar-te. Amém? Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para ti, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. E que nós possamos ser verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram em espírito e em verdade, Amém. né? E o Senhor possa nos usar como vaso, né? E que nós possamos nos render a Ele, doando tudo que nós temos. Afinal de contas, tudo que vem de Deus para nós tem que voltar de nós para Deus, né? Então, manifesta em mim o teu poder, manifesta em mim o teu querer, que eu quero ser um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Amém. Manifesta em mim o teu poder, manifesta em mim o teu querer. Quero ser a expressão do teu desejo, pois tudo que eu tenho me deste em amor. Faz de mim motivo de prazer, faz de mim um vaso em tuas mãos. Quero me render diante de tua majestade, mergulhado em tão grande amor, agradar teu coração. Quero ser um verdadeiro adorador, humilhado aos teus pés, prostrado em teu louvor, depender somente da tua graça, e tudo que eu faça glorifique o teu nome. Manifesta em mim o teu poder, manifesta em mim o teu querer. Quero ser a expressão do teu desejo, pois tudo que eu tenho me deste em amor. Faz de mim motivo de prazer, faz de mim um vaso em tuas mãos. Quero me render diante de tua majestade, mergulhado em tão grande, agradar teu coração. Quero ser um verdadeiro
adorador, humilhado aos teus pés, prostrado em teu louvor, depender somente da tua graça. E tudo que eu faça, glorifico o teu nome. Quero alegrar teu coração, agradar teu coração, Jesus. Quero alegrar teu coração, agradar teu coração, Jesus. Quero ser um verdadeiro adorador, humilhado aos teus pés, prostrado em teu louvor, depender somente da tua graça. E tudo que eu faça, glorifique o teu nome. Quero ser um verdadeiro adorador, humilhado aos teus pés, prostrado em teu louvor, defender somente da tua graça. E tudo que eu faça, glorifique o teu nome, Jesus. Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem transformar
em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Para terminar agora, Aleluia. a gente se rende ao Senhor e pede para que a gente vá muito mais além da intimidade que nós temos com Ele, Amém. né? Nós possamos ter isso em nossos corações, essa vontade, esse desejo de ir mais além com o Senhor sempre. Amém? Render a ti adoração e lá eu sei é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Que possamos estar cada vez mais unidos em um só propósito, reunidos como igreja, e o Espírito Santo venha nos capacitar. Aleluia. Deus abençoe, irmão Gerson. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que louvor abençoado, querido. Então, essa noite que possamos estar cada vez mais louvando ao Senhor. Porque isso é agradável ao Senhor. Então, queridos, essa noite eu queria que vocês participassem, deixassem os seus comentários, para que nós venhamos a estar vendo também e entendendo
a visão de vocês, o que vocês estão entendendo. É importante esses comentários aqui essa noite. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmos 131. Abram suas Bíblias, por gentileza, no Salmo 131. Quem achou pode deixar o seu amém. Salmo 131, uma expressão de Davi ao nosso Senhor, ao nosso Deus único. O verso 1 descreve: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora, para sempre. Mais uma vez. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos, Pai, essa noite diante de Ti, Pai. Te pedimos, Pai, pela Tua graça, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que possamos, Pai, entender a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, Pai, seja transformadora em nossas vidas. Que possamos, através dessa palavra, Pai, viver o pleno evangelho da Tua graça. Em nome de Jesus, é assim que te oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, esses salmos é atribuído ao rei Davi, o conhecido rei Davi, o rei de Israel, aquele que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E estes salmos, ele é conhecido como um salmo de romagem. Esses salmos de romagem, eles estão a partir do Salmo 120 e vão até o Salmo 134. Salmo de romagem era um salmo cantado, eram salmos cantados pelo povo de Israel quando peregrinavam a caminho de Jerusalém para adorarem no templo. A romagem significa uma peregrinação, uma caminhada em objetivo a adorar a Deus no templo. E ali os judeus celebravam as três grandes festas judaicas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Aqueles irmãos peregrinavam cantando esses salmos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, de acordo com como eles saíam das suas cidades, eles peregrinavam até a cidade de Jerusalém, até Sião. Louvado seja Deus. E a lei, isso era um mandamento. A lei de Moisés mandava que os judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, fossem até Jerusalém, até o templo, para adorar o Senhor e para fazer ofertas e fazer sacrifícios. E eles deveriam sair de onde estivessem morando. Querido, esse salmo, o qual nós acabamos de ler, o Salmo 131, Davi escreveu quando ainda não era rei de Israel, quando ainda ele era general do exército de Israel. E ele tinha acabado de ser acusado injustamente pelo rei Saul e pelo seu de que tinha ambição de se tornar rei de Israel, querendo matar Saul para ocupar o trono. Ele foi acusado injustamente. Ele tinha acabado de ser acusado não só por Saul, mas pelos seus súditos. Mas ele se expressa a Deus em uma verdadeira ação. Ele se expressa a Deus como? Davi relata que esse salmo,
Davi relata nesse salmo que ele nunca teve a ambição de se tornar rei de Israel, e muito menos a matar Saul. E essa é uma expressão que o rei Davi, que ainda não era rei, ele aparece diante de Deus e fala os seus sentimentos. E esse salmo nos mostra 3 características daqueles que são humildes de coração, daqueles que esperam no Senhor. E a primeira característica que esse salmo nos mostra é a humildade no coração. Esse ato de Davi, essa expressão de Davi a Deus, nos mostra a humildade no coração. E o verso 1 descreve: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem é arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É nessa expressão a Deus que Davi nega que está sendo movido pela soberba e pelo orgulho. Sabemos que essa expressão Davi usou antes de se tornar rei de Israel, quando ele foi acusado injustamente por ambições ao trono, por Saul e pelos seus súditos. Eles acusavam Davi de usurpar o trono de Israel. E esse texto nos quer dizer que, quando Davi se dirige a Deus, ele fala: Senhor, não é isso que eu estou sentindo no meu coração. Não é isso que eu estou querendo fazer, segundo eles estão me acusando. O meu coração, Senhor, não é soberbo. Ou seja, o meu coração não é orgulhoso. Eu não estou querendo ser rei de Israel. Eu não estou querendo tomar o trono do rei Saul. E assim Davi, com a sua humildade, com o seu coração contrito, ele se dirigia a Deus. E ele falava: eu não estou querendo uma posição de domínio e glória sobre o povo de Israel. Não há esse tipo de soberba em meu coração. Que nós possamos entender e que nós possamos praticar aquilo que Davi estava sentindo naquela ocasião. Que a soberba e o orgulho não esteja presente em nossas vidas. Que possamos ser humildes como Davi. Que possamos ter o coração contrito como Davi. E assim esse salmo é muito rico e nos ensina bastante. Queridos, entendam uma coisa: não é que Davi nunca foi soberbo. O verso aqui não está querendo dizer isso. Mas a respeito dessa ocasião, desse assunto, isso era uma falsa acusação. Ele estava como? Com seu coração tranquilo e em paz. Essa expressão que Davi chega diante de Deus e fala, deixa bem claro. Em seguida, no mesmo verso, no verso 1, na parte B, ainda ele fala: nem é arrogante o meu olhar, Senhor. O meu olhar não é arrogante. Ou seja, eu não olho para as pessoas com arrogância. Era isso que Davi estava falando para o Senhor. Eu não olho com um sinal de desprezo para as pessoas. Eu não menosprezo as pessoas como se eu fosse alguém e elas não fossem nada. Que expressão maravilhosa foi essa de Davi. Mesmo o trono de Israel já tinha sido prometido por Deus a ele, ele não tinha ambições. Ele estava esperando o tempo de Deus. Ele estava esperando o tempo que o Senhor ia fazer aquilo. Ia tornar ele rei em Israel. E é como eu falei, ele não tinha um olhar arrogante. Ele não menosprezava as pessoas. E amados, a gente sabe quando uma pessoa olha para a gente com um olhar arrogante, não sabemos? Nós conhecemos esse tipo de pessoas. A pessoa olha meio atravessada para nós, com um olhar daquele jeito,
que nós sabemos como é. Aquele olhar de desprezo que não precisa falar nada. Só olhar já diz tudo. Isso acontece muito no nosso meio. Na nossa convivência, na sociedade, no trabalho, na faculdade, ou qualquer lugar que seja. Mas Davi não era assim, queridos. Aqui nesse verso ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração. O meu olhar não é arrogante. Eu não estou olhando para as pessoas assim, com soberba, com altivez, com orgulho. Eu não sou assim. Eu não estou querendo essas coisas. Eu não estou me julgando acima dos outros. E ele ainda diz: eu não ando à procura de coisas maravilhosas e grandes para mim. A expressão que Davi usa aqui é como é: Senhor, tu conheces secretamente o meu coração. Tu me conheces no íntimo, Senhor. Tu sabes quem eu sou. Eu não estou procurando coisas acima da minha capacidade. Coisas a qual não fui designado para exercer. Eu me contento com aquilo, Senhor, que o Senhor me deu. Eu quero viver dentro daquilo que o Senhor tem me proporcionado. Era esse o sentimento de Davi, com diversas acusações, com perseguições. Não só pelos súditos do rei Saul, mas pelo próprio rei Saul, perseguindo, tentando matá-lo. Mas Davi tinha um coração em paz, tinha um coração tranquilo. E ele fala mais ainda: eu não passo a minha vida procurando ser maior ou ter mais, ou querer alcançar uma posição maior e mais elevada. Não é isso o meu sentimento, ó Senhor. Não é isso os meus pensamentos. Eu não ando à procura de coisas grandes. Eu estou satisfeito com a porção que o Senhor derramou na minha vida. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Grande é o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos enche de esperança, aquele que nos mostra os verdadeiros valores e os verdadeiros princípios, o qual um crente tem que viver nessa vida. E Davi está deixando bem claro aqui como tem que ser o nosso coração, queridos. Como nós temos que se posicionar diante de uma falsa acusação, de uma perseguição injusta. Que possamos olhar para Davi, como ele viveu diante de Deus. Aquele homem ungido, aquele homem que era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, aquele homem misericordioso, aquele homem do coração aquebrantado e contrito. E queridos, no nosso meio, muitas vezes, nós vemos pessoas que acham que não existe nada maravilhoso demais para ela. Essa pessoa, ela se acha o rei da cocada preta. Como é que essa pessoa se comporta? Ela pode tudo, ela é capaz de tudo, ela tem uma opinião sobre tudo, ela sabe de tudo. Ela já leu sobre tudo, ela conhece tudo. É aquela pessoa que sempre está acima de tudo. Mas Davi diz: eu não sou assim, Senhor. Eu não estou procurando coisas acima da minha capacidade. Eu não estou procurando coisas a qual o Senhor não me designou. Eu estou satisfeito com as coisas normais do dia a dia. Aquilo que o Senhor me proporcionou. Eu estou contente, Senhor, com a Tua presença. Eu estou super contente, Senhor, com a Tua salvação que o Senhor derramou sobre a minha vida. O Senhor já fez tudo por mim e eu sou grato, Pai. E era assim que Davi se comportava. E era assim que Davi agia diante das adversidades. E era assim que ele se posicionava. E era assim, e foi assim que ele escreveu os seus salmos. Louvado e exaltado seja o nome de Deus.
E ele fala mais assim: Senhor, estão dizendo que eu estou querendo ser rei de Israel. Mas não é verdade. Quem sou eu para ser rei de Israel? E essa expressão a Deus, nesse Salmo 131, nos deixa claro como foi que Davi se expressou a Deus diante daquela adversidade, diante daquelas falsas acusações proclamadas pelo rei Saul. Queridos, a gente temos que estar cada vez mais alinhados com o Senhor. A gente tem que ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. E assim nós não podemos estar nos exaltando, nos achando capazes de fazer tudo aquilo que o Senhor não tem nos prometido. Não possamos viver dessa forma. Mas, querida, a pessoa humilde de coração, ela não procura se exaltar. Quando ela é agraciada ou indicada com uma posição de honra ou uma posição mais elevada, ela fica até surpresa. Ela fala assim: como pode? Eu não sou nem digno de ocupar esse cargo. Eu não sou nem digno de ocupar esse trono. Eu não sou nem digno de ocupar essa função. E assim são as pessoas humildes. Por mais que elas tenham capacidade, elas têm humildade no Senhor. E aqui Davi expressa a sua humildade de coração diante de Deus. O quão sério é isso, queridos? Ele não está falando diante de homens, mas ele está falando diante de Deus. Uma coisa é eu e você chegar diante de uma pessoa e falar: ó, eu não sou orgulhoso, eu não sou soberbo, eu não sou altivo, eu não sou boçal. E uma coisa é você chegar diante de Deus e falar do seu real sentimento, da pureza que havia no seu coração, ou da pureza que há no seu coração. E assim Davi se posicionou diante de Deus. Assim Davi se expressou verdadeiramente diante de Deus. E ele falou: o meu olhar não é arrogante, Senhor, e nem orgulhoso o meu coração. Eu estou em paz contigo, ó Deus. Aleluia! Que possamos ter essa plena segurança, essa plena satisfação de chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu estou em paz contigo. Senhor, eu estou bem contigo. Senhor, eu ando segundo a tua palavra. Senhor, eu ando segundo os teus propósitos. Senhor, eu sou um verdadeiro discípulo teu. Que possamos estar cada vez mais com essa postura. Não só falando de boca, mas evidenciando esse fruto que o Espírito Santo promove em nossas vidas. E o verso 2 nos descreve a verdadeira paz que Davi sentia nesse momento. E o verso 2 nos traz a segunda característica desse salmo, que é a paz em situações adversas. Então que possamos ler o verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Davi chega para o Senhor, para Deus, e fala: Senhor, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. E assim a minha alma dentro de mim. No verso 1 entendemos que Davi falou que não havia no seu coração. Ou seja, ele falou que não havia soberba, não havia orgulho,
não haver altivez no seu coração. E já aqui no verso 2 ele vai descrever como está o seu coração diante dessas falsas acusações. Em contraste com aquelas coisas, soberba, orgulho e arrogância, procurando coisas grandes, em contraste, Davi se expressa a Deus e fala: Senhor, a minha alma está tranquila, sossegada diante de ti, estou em paz. Davi teve domínio próprio nessa situação, ele fez calar sua alma. Ele pensava: Senhor, se vai me fazer rei de Israel, que seja do teu jeito, no seu tempo, que seja da tua forma. Eu não vou levantar a mão contra o rei de Israel, pelo contrário, eu esperarei o tempo do Senhor. E Davi, nós conhecemos a história do rei Davi, que está escrita no primeiro livro de Samuel, que Davi, no capítulo 24, no verso 5 de 1 Samuel, Davi teve a oportunidade de matar Saul e ocupar o trono da realeza em Israel. Mas ele não quis, ele não tinha ambições, como eu tenho falado. Ele respeitava o rei Saul. Ele tinha misericórdia pelo rei Saul. E assim o capítulo 24, no verso 5 de 1 Samuel descreve. Vamos ler, queridos, que possam abrir as suas Bíblias. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, no verso 5. O que é que a palavra de Deus nos fala? Mas depois Davi ficou com a dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor, Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Ou seja, ali naquela caverna de Adulão, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou, ele teve misericórdia e respeito, porque ele era o rei de Israel, ele ocupava o trono de Israel, ainda naquele momento. Então Davi, mesmo sendo acusado injustamente e perseguido pelo rei Saul e pelos seus súditos, ele teve oportunidade de se livrar do rei Saul. Mas como eu tenho falado, ele preferiu ter misericórdia. E Davi também falou aos seus oponentes: o meu coração não está à procura de coisas grandes. Se Deus for me dar o reino, será da forma dele, será da maneira dele. Era isso que Davi estava se expressando naquele dia. Eu não olho para Saul com desprezo, com raiva. Eu não quero tirar a vida dele. Esse era o sentimento de Davi. E ele ainda falou: eu não quero estar no trono de Israel. A minha alma está em paz, Senhor. Ela está quieta e sossegada. Mansidão e domínio próprio. Esses eram frutos presentes na vida de Davi. Mansidão e domínio próprio. Está descrito em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós dominamos o nosso coração através de uma vida de intimidade com o Espírito Santo, o nosso coração se aquieta, fica sossegado, a nossa boca fica calada diante de situações e ficamos tranquilos e em paz. Queridos, nós que somos igreja, nós que somos membros do corpo de Cristo, é para nós estarmos cada vez mais olhando para as coisas que vêm do alto. Não é para que nós venhamos a estar pensando sempre em coisa. Não é para que nós venhamos a estar sempre pensando em coisas que não convêm. Ou em coisas que Deus não nos prometeu.
esses tipos de pensamentos não é para estar presentes em nossas vidas. Esses tipos de pensamento não é para alimentar a nossa mente. E ainda aqui o verso 2, na parte B, Davi vai usar uma bela figura de linguagem para descrever bem aquilo que ele estava sentindo. Verso 2, parte B, o que é que Davi fala? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Queridos, essa figura é uma figura muito bonita. Davi usa uma criança como figura, uma criança que estava nos braços de sua mãe, para descrever aquilo que ele estava sentindo. Ou seja, uma criança que mamou e agora está satisfeita e quieta. Ela está em paz e sossegada e tranquila. Assim é uma criança quando está nos braços de sua mãe, quando ela está se alimentando. E Davi fala que da mesma forma ele era como uma criança, tranquila, nos braços do Pai, se alimentando das verdadeiras esperanças que o Senhor tinha na vida dele, que o Senhor tinha prometido a ele. E a sua alma estava em paz nos braços de Deus. E essa figura dessa criança, aqui no verso 2, ela expressa 3 tipos de pensamentos. Qual o primeiro pensamento? É de total dependência. Como uma criança de peito que mama e depende completamente da sua mãe para se alimentar e viver, Davi se expressa que a alma dele também é totalmente dependente de Deus. E é isso que alimenta a sua alma e os seus desejos. Que figura maravilhosa que Davi usa para descrever o seu verdadeiro sentimento. E o segundo pensamento aqui, nesse verso, nessa figura de linguagem, é de plena satisfação. Assim como o bebezinho, depois que mama e se alimenta nos braços de sua mãe, como é que ele fica? Ele fica completamente satisfeito, tranquilo, né? E até dorme, sorrindo muitas vezes. E assim Davi estava plenamente satisfeito com tudo aquilo que Deus já havia proporcionado em sua vida. Davi estava tranquilo e satisfeito, mesmo ainda não sendo rei de Israel. Ele pensava: Senhor, tudo que o Senhor já me deu, eu estou contente. Eu estou com plena satisfação em Ti. E o terceiro argumento nessa figura de linguagem de uma criança que está segura, que está se alimentando nos braços de sua mãe, é a segurança. Ou seja, o bebê, quando está nos braços de sua mãe, ele se sente seguro, não é? Ele não se preocupa com nada, com nenhuma ameaça. Ele não imagina coisa alguma que possa atingi-lo ou colocá-lo em perigo. Ele se sente seguro e protegido nos braços de sua mãe. Era assim que Davi se sentia em relação a Deus, dependente, satisfeito e totalmente seguro nos braços do Pai. Aleluia. Queridos, quando um cristão está seguro e satisfeito em Deus, a sua alma não vive à procura de grandes coisas. O reino de Deus e a sua justiça vem em primeiro lugar. Ele busca sempre o reino de Deus, as coisas vindas do alto. Ele busca em primeiro lugar o nosso Deus e a sua justiça. Mas quando nós invertemos essa situação, essa ordem, buscando primeiro as outras coisas, o que é que acontece com a nossa alma? Quando ao invés de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí o que é que nós fazemos? Buscando primeiro as outras coisas. A nossa alma fica inquieta, fica impaciente, fica agitada, fica insegura. A nossa vida vive em um constante estado de angústia e preocupação.
Mas quando a nossa alma encontra plena satisfação e segurança em Deus, ela fica quieta como uma criança que está nos braços de sua mãe. Queridos, a segurança e a plena satisfação em Deus é o melhor e o mais eficaz remédio contra o orgulho e contra a arrogância, contra o desprezo pelos outros, contra a insatisfação, contra a inquietação e contra o desespero. Que remédio maravilhoso é a plena satisfação e a plena segurança em Deus. E essa plena segurança e satisfação no Senhor nos dá uma verdadeira esperança. Se eu sou seguro, se eu sou satisfeito no Senhor, eu espero aquilo que o Senhor me prometeu. Nós esperamos aquilo que o Senhor nos prometeu. E o verso 3, Davi vai alertar o povo de Israel a ter esperança no Senhor, a confiar no Senhor. E o que é que o verso 3 descreve? Leiamos o verso 3. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espere, ó igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi quis dizer aqui, espera no Senhor, Israel. Espera no Senhor, irmãos. Assim como uma criança espera nos braços de sua mãe por sustento, por alimentação, por segurança, por paz, por esperança, por satisfação, assim espere em Deus, ó Israel. Assim espere em Deus, queridos irmãos. Que Ele seja a razão e a existência do seu viver. Louvado e exaltado é o nome de Jesus Cristo. E essa esperança ela se baseia em uma única fundamentação. Essa fundamentação é o nosso Deus. Quem é Deus para você? Quem é o Deus de Israel? Quem é o nosso Deus que se manifesta por meio do Espírito Santo? Quem é Jesus Cristo em nossas vidas? Quem é o Espírito Santo em nossas vidas? O que é que a Trindade de Deus representa em nossas vidas? Ou seja, o nosso Deus é o Deus da aliança, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus poderoso. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele nos conhece, Ele nos sustenta. E Ele nos ama, queridos. Louvado seja Deus. Querido, nós só podemos esperar em Deus porque nós sabemos quem Ele é. Senão nós não teríamos esperança. Mas nós sabemos quem é Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Ele deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Para quê? Para nos reconciliar com Ele. Para refazer o plano que foi quebrado lá no Éden. E assim esse plano já foi feito por Cristo na cruz do Calvário, meus queridos. Não só um plano de salvação, não só um plano de perdão de pecados, mas um plano de transformação. Aleluia. E esse Deus é o Deus a qual a Bíblia diz: ponha a sua esperança nele, aguarde e descanse nele. Queridos, esse Deus nos fez promessas maravilhosas. Ele nos prometeu a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Essas são as coisas grandes e maravilhosas a qual podemos esperar. Ele prometeu que estaria conosco nas nossas aflições, nas nossas adversidades aqui nesse mundo. Que mesmo nós passamos por dificuldade e adversidade, Ele estaria conosco até a consumação do século. Ele nos prometeu que não nos deixaria ser provados mais do que poderíamos suportar. Por isso, queridos, espere em Deus, descanse em Deus, para que você venha ao encontro da paz, não apenas nesse mundo, mas uma paz eterna.
Queridos peregrinos, naquela época em Jerusalém, cantavam esse salmo a caminho de Jerusalém. Esse salmo 131 eles cantavam. E nós devemos cantar salmos e hinos e cânticos à medida que nós peregrinamos a caminho da Jerusalém celestial, que está sendo guardada para nós, igreja. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Queridos, viver sem esperança traz paralisia e morte para as nossas vidas. A nossa esperança como cristão não está nas coisas grandes ou naquilo que a gente projetamos aqui nessa terra, ou naquilo que podemos obter ou conquistar com os nossos méritos. A nossa esperança não é isso. Eu não estou querendo dizer que nós não podemos estar traçando os planos para ter um bom emprego, para ter uma boa remuneração, para ser bem sucedido financeiramente. Eu não estou falando disso. Mas essas coisas não pode estar em primeiro lugar em nossas vidas. O que tem que estar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Olhem, queridos, olhem para os profetas. Olhem para os apóstolos. Olhem para a igreja primitiva. E vocês vão ver qual era a esperança daqueles crentes. Leiam a Bíblia Sagrada, estudem, meditem na Bíblia Sagrada. E vocês vão saber, e nós saberemos, o verdadeiro sentido da esperança que temos que ter aqui nessa terra. A nossa esperança como cristão é assim. Essa esperança nos ajuda a viver nesse mundo. Essa esperança nos ajuda a ser capacitado pelo Senhor, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, o nosso Redentor. E essa noite eu quero convidar você que está nos assistindo, você que tirou o seu tempo hoje para estar escutando a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar para depositar a sua esperança somente no Senhor. Talvez você esteja aflito, seu coração possa estar pesado, inquieto, levando você a pensar em uma série de coisas negativas. Mas eu quero convidar você a orar dizendo, a pensar dessa forma: Senhor, aquieta o meu coração, satisfaz a minha alma como a dessa criança. Faz-me sentir a verdadeira segurança que há em teus braços, que eu viva em paz aqui neste mundo, que eu confie nas tuas promessas, para que eu possa dar testemunho de quem tu és, e de que vale a pena, Senhor, crer nas tuas promessas, de que vale a pena te servir, desde agora e para todo sempre. Amém. Oremos, queridos e amados irmãos.